Seja muito bem-vindo ao HealthCast, o podcast do Grupo Ritaco que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, Outubro Rosa. Nós estamos no mês de prevenção ao câncer de mama e eu tenho a honra de receber a doutora Angélica Pimenta, que inclusive é médica, dermatologista, minha dermatologista maravilhosa. Doutora Angélica, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Vou pedir para você se apresentar melhor. Tá. Rafa, então assim, eu sou hoje, né, eu até falei pra você, né, muitas pessoas acham que eu sou ginecologista porque eu abordo muito essa parte íntima feminina. Então, eu sou médica, dermatologista, tricologista e fiz pós-graduação em tratamentos íntimos, focado principalmente na parte funcional. Então, já sou formada há quase 20 anos, né, e é isso. Muito bom. Doutora Angélica, vamos começar com a pergunta que eu faço para todos os meus queridos convidados. O que te move? O que te inspira? Por que a medicina? Por que a dermatologia? Olha, Rafa, eu desejei ser médica desde os meus 6 anos de idade. Então, eu sempre quis cuidar. Mas hoje, acho que o que mais me move é transformar vidas. Então, quando a gente restabelece a autoestima das pessoas, isso não tem preço. Então, eu vivi isso na minha vida, e isso é algo que, para mim, de fato, é extraordinário. É muito especial mesmo. Muito, muito. É muito especial, e eu falo isso com propriedade, pessoal, porque a doutora Angélica, ela é médica, não só minha médica, mas médica da minha mãe, do meu irmão, da minha cunhada, de toda a família, né, doutora Angélica? É verdade. E deixa a gente, assim, maravilhosa. Também não é muito difícil, né, Rafa? Mas muito bom. Vamos começar falando um pouco sobre a campanha de Outubro Rosa? Claro. Por que essa campanha ela é tão importante, doutora Angélica? Rafa, então assim, Outubro Rosa é muito importante para conscientizar as pessoas de uma forma, acho que educacional mesmo. Então, assim, na minha opinião, é uma forma de conscientizar, porque o câncer de mama, hoje, a gente sabe que é um dos cânceres mais incidentes ainda nas mulheres, né? Mas a gente sabe que quando é realizado o diagnóstico de maneira precoce, existe uma possibilidade de até 90% de cura. Então, a mulher se conhecer, se tocar e se conscientizar, eu acho que é fundamental, né? Então, para mim, esse é o ponto mais importante, né? Isso. Essa questão do diagnóstico precoce, de fazer os seus exames preventivos, né? Exato. O acompanhamento. Isso. Com certeza. E quando a gente fala em prevenção, quais são os principais cuidados que nós mulheres devemos ter, doutora Angélica? Se a gente pensar no dia a dia, né, Rafa, a gente tem que pensar que nós temos que ter uma vida saudável, né? Então, praticar exercícios físicos, porque nós sabemos que quando a gente pratica exercício físico, há uma modulação ali da parte hormonal, uma alimentação mais adequada. Então, fazer as nossas rotinas, né, de exames preventivos. Então, procurar, né, ingerir menos álcool possível, tabaco. Então, se for pensar assim... Num estilo de vida mais saudável mesmo. Que existe agora, né? Essa coisa, a gente está muito nessa fase mais... Né? Corrida. Isso. De dormir mais cedo, de se cuidar. E isso, não só a prevenção do câncer de mama, mas todas as outras doenças. Mas, de maneira pontual, hoje falando, né? É super importante a gente lembrar, né, desses cuidados, né, do dia a dia. Com certeza. E, doutora Angélica, com relação aos exames, aos exames das mamas, quando fazer, qual que é o melhor momento, qual é a idade, né? Olha, então assim, existem 2 vertentes. Então, o Ministério da Saúde, o que eles falam? Que a gente deveria fazer a mamografia a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. Agora, assim, os mastologistas, eles indicam a partir dos 40.
Mas o que precisa entender? Se há um histórico na família das mulheres, né? Então, muitas vezes, os mastologistas indicam iniciar 10 anos antes. Então, por volta de uns 30 anos. Então, acho que o importante é ir com frequência, né, num médico que confia, num ginecologista, se tem histórico de câncer na família, procurar o quanto antes, para, inclusive, ter esse direcionamento mais adequado, né, Rafa? Porque, assim, acho que o importante é essa frequência, né? Com certeza. E até o autoexame, né? O autoexame é extremamente de importante. extrema importância. Conhecer o nosso corpo, né? Conhecer... Com certeza. Então, em relação ao autoexame, né? O que a gente precisa entender? Quando a gente se toca, a gente se conhece, a gente consegue ver com antecedência o que está acontecendo. Se tem alguma coisa de errado, se tem algum nódulo ali. Exato. Então, assim, o que é preconizado? Há uma indicação de, pelo menos uma vez por mês, a gente conseguir se tocar, se visualizar, né? Há uma preconização da gente fazer esse toque mais ou menos no 7º dia, ao 10º dia do período menstrual, né? Porque daí há uma menor sensibilidade. E o que a gente pode avaliar? Então, nódulos, né? Se há alguma alteração da característica da pele, temperatura, se há uma mudança na secreção que sai do mamilo, né? Então, acho que qualquer coisa que a gente vê que precocemente de alterado, eu acho que a gente precisa procurar ajuda de algum profissional para analisar de forma mais específica, né? Com certeza. E, doutora Angélica, quais são os sinais de alerta que merecem a nossa atenção, por exemplo, as mulheres que fazem, né, mensalmente o seu exame de toque, conhecem o seu corpo e entendem ali que tem alguma coisa de errado? Quais são esses sinais de alerta que a gente deve ficar em alerta mesmo? Os principais, então, se existe alguma nodulação, que às vezes... Consistência, porque às vezes a pessoa não sabe o que é nódulo, o que não é... glândula. O que é glândula. Mas o que é importante? Se tocar. Se toca. Começa a perceber que se existe uma consistência ali que não tinha, já procura ajuda. A qualidade da pele. Porque assim, então o que seria isso? Nossa, a minha pele está começando a ficar mais enrugada, mais endurecida, aspecto de laranja em algum pontinho. Não é normal, Não né? é normal. Retraçãozinha de pele. Então, assim, a pele está mais lisinha. De repente, começa a retrair um pouquinho mais. É um sinal de alerta, assim como quando a gente espreme o mamilo, se começa a sair secreção. Ela nunca saiu, começa a sair uma secreção um pouco diferente. Então, esses são os principais, né, pontos que a gente tem que ficar ali alerta, né? Mas eu acho que o importante é isso, né, Rafa? Porque quando a gente se conhece de verdade, a gente se olha e se toca. A gente sabe quando tem alguma coisa errada, né? Então acho que o principal ponto é a consciência de começar a se tocar, esse autocuidado, sabe? Eu acho que isso é super importante. Com certeza. E eu queria trazer também, né, você acabou de falar de autocuidado, sobre essa questão do quanto a autoestima ela impacta também na nossa saúde, doutora Angélica. Acho que você é a melhor profissional para falar isso para nós, né? E trazer mesmo, né, os relatos que você tem no seu consultório. Sim. Então, Rafa, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes. Eu comecei a fazer eu comecei a estudar a parte íntima e os tratamentos íntimos, exatamente porque hoje eu tenho 45 anos, né? Já estou na pré-menopausa, mas depois do meu segundo filho, eu senti uma mudança muito importante no meu corpo. E mais na região íntima, sabe? Essa coisa que quem tá entrando na pré-menopausa já começa a entender, então vai mudando a parte funcional da região íntima. E eu comecei a perceber que quando eu procurava ajuda, os médicos me falavam, mas isso é normal. E hoje eu costumo falar assim, não é que é normal, é frequente. Porque se existe tratamento para a gente se manter bem com mais por muito qualidade tempo, de vida,
Né, A gente Rafa? não pode é normal. É, né? E você se entende? contentar com isso. Eu também acho, porque assim, a gente sabe que hoje, com certeza absoluta, quem se cuida bastante vai chegar muito bem entre 90 e 100 anos, sabe? Fazendo academia, melhorando a alimentação. E por que não nos cuidarmos com mais cuidado? E a região íntima, eu acho assim, extraordinário a gente manter função, porque antigamente chegava aos 50 anos, a mulher já não queria mais nada, porque diminui, né? A parte Lubrificação, muda hormonal, demais muda também. muito. E aí isso causa uma insegurança gigantesca nas mulheres. E é isso que Impacta muito a autoestima também. muito. E assim, relacionamento, sabe? O relacionamento mesmo como casal. Então, hoje eu vejo, falando assim, fazendo um link, né, com câncer de mama e tudo mais. Eu sou muito procurada para tratar essa parte funcional da mulher, porque a gente sabe, então, os tratamentos do câncer de mama, o que tem que fazer? A gente tem que zerar a parte do estrogênio, né? E isso leva a mudanças significativas na mulher, na qualidade da pele, o cabelo começa a cair demais, a região íntima fica muito seca, então a mulher acaba ficando atrofiada. E hoje, quando essas mulheres me procuram, né, a gente consegue reestabelecer a parte funcional da vagina, tratar o cabelo. Então, Trazer essa autoestima de volta, né? demais! E assim, eu tenho inúmeros relatos falando assim, nossa, doutora, você não sabe o impacto que isso teve na minha vida, porque são mulheres que ficam, às vezes, chateadas de dizer não para o marido, porque, né, ou não estão se sentindo bem, ou às vezes não sente vontade, né? E quando você consegue restabelecer isso na mulher, porque, eu amo tanto, mas não consigo. Nossa, isso é um impacto, Rafa. É muito especial, né? Muito importante. especial. Então, assim, eu e a minha equipe, nós hoje somos apaixonadas nessa parte, claro, da autoestima como estética, na região íntima também, mas a parte funcional é algo que é extraordinário ser restabelecido. E tem como fazer sem dor, sabe? Sim, só que eu acho que quem passa por essa jornada sabe o que é isso, sabe? Então é algo que de fato Faz a incrível, diferença, né? muito, muito. Ai, muito legal, muito legal. E é bom a gente ver o quanto a tecnologia ela traz, né, tantos recursos para nós, né, doutora Angélica. E a gente cada precisa, vez mais, cada vez né? mais, e a gente precisa realmente usar essa tecnologia a nosso favor, né? Não, com certeza. E assim, antigamente, você sabe, Rafa, que antes eu tinha receio de começar a entrar nessa jornada de tratamentos íntimos, que eu falava assim, gente, deve doer, né? Porque a gente faz no rosto, mas na região íntima não dói. É um negócio assim, E a inacreditável. região íntima também é mais sensível, né? E assim, eu sempre tive, né? Eu mesma falava assim, gente, deve ser um negócio. E não é. E as mulheres, elas vão sendo impactadas porque elas voltam a se amar de uma outra maneira. Então, no começo, eu fui muito, assim, nas redes sociais, as pessoas até ficavam Tem um certo falando... preconceito. Isso, Sim. mas é assim, só sabe quem passa. Então, só sabe quem passa. Eu acho que precisa de um pouco de empatia em relação a isso, sabe? E entender que isso faz parte de uma jornada para quem quer se manter bem a longo prazo. Sim. Esse cuidado, sabe? Esse olhar com cuidado. E é saúde também, né, doutora Angélica? Saúde. A gente não pode ter preconceito. Exato. É saúde, é bem-estar. Isso, com certeza. E, doutora, como que a gente pode quebrar o medo e o tabu que as mulheres sentem ao procurar o médico, de repente, com medo de um diagnóstico de câncer de mama? Voltando aqui para o Outubro Rosa, por exemplo. Então, você sabe que, assim, eu na minha clínica mesmo, eu tenho várias pacientes que, às vezes, elas têm receio de fazer mais exames. Com medo de encontrar alguma coisa. Com medo, menina. Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que hoje a gente sabe quão avançado está a medicina em relação a tratamentos. E quanto mais precoce, melhor. Então, eu vejo muitos pacientes falando, mas dói para fazer o exame. Gente, não dói. Entende? Assim,
é algo que é indispensável para a gente se manter bem a longo prazo. Então, eu acho que procurar profissionais que tenham empatia é o primeiro ponto. Que a gente que a gente sinta confiança também, que eu acho que isso faz toda a diferença também, né? Toda a diferença. E assim, se tem receio de ir num primeiro momento e já fazer, vai e converse. Porque quando a gente senta na frente de alguém que está a fim de cuidar de ti com carinho, sabe? Eu acho que ter essa empatia, eu acho que é o primeiro ponto. Então, assim, se não sentiu confiança, a gente muda. Porque a hora que você se sente confiante, né, para estar nessa jornada de autocuidado, eu acho que é o ponto, sabe? E não tenha medo. Porque hoje, mesmo eu atendo muitas mulheres que se cuidaram, hoje estão curadas, né? Então, acho que o ponto é, quanto antes, melhor. E procurar alguém que tenha empatia, sabe? Sim. Quanto mais cedo descobrir, mais chance de cura, né? Então, 90% de chance de cura, sabe? Então, quanto antes, melhor. Com certeza. Com certeza. E, doutora Angélica, você também faz os tratamentos capilares, né? Faço. Por exemplo, de repente, uma mulher que já passou por esse processo, né, que tá precisando fazer um tratamento capilar, né, para fortalecer, ela pode contar com você também, né? Claro, então, uma das coisas que me moveu a fazer estudar mais sobre o assunto é porque eu sempre peguei pacientes que estavam muito impactadas com tratamentos negativos e que com alopecia muito avançada. E o que eu posso falar? Se você tem já algum indício de que o cabelo não está muito bom, que você vê sua mãe, ou, por exemplo, começa um tratamento, ou de câncer, ou qualquer outro, e sente que o cabelo está mudando, é indispensável essa avaliação precoce. Porque tem como a gente regenerar hoje a parte capilar. E, gente, assim, cabelo é a moldura do rosto, né? Para nós mulheres, cabelo. E, doutora Angélica, você sabe porque eu mesma faço tratamento, né? Sim. E o quanto melhora realmente, né? Não, e a o quanto autoestima, isso né, melhora Rafa? a nossa autoestima. Demais, porque assim, cabelo é algo assim, eu mesma tenho alopecia androgenética, a minha irmã, enfim, cuido do meu cabelo há quase 17 anos. Muitas mulheres hoje têm também, né, doutora Angélica? Olha, Rafa, cerca de 80% das mulheres hoje costumam ter algum problema de demanda capilar. E tem como a gente manter, né? Porque o foco é a gente manter a qualidade do fio. Porque quanto mais precoce a gente trabalha, né? Menos trabalho dá. Eu penso sempre assim, né? Porque quanto mais precoce, menos trabalho dá. E a longo prazo é muito satisfatório, né? A gente manter a qualidade do cabelo e tal. Com certeza. Uma mulher linda dessa, gente, tem que ter o cabelo maravilhoso, né? Senão... Olha só quem fala, né? Inclusive, doutora Angélica, você tá falando muito dessa questão de cuidado, de amor, né? E é assim que a gente se sente lá na sua clínica, viu? Inclusive, eu queria agradecer aqui para todos que estão nos assistindo, porque tem um dos tratamentos capilares que eu sentia muita dor, o PRP, muita dor, né? E aí vocês, eu acho tão especial isso, porque vocês, a partir do meu relato, e acredito que de outras pacientes também, desenvolveram outra maneira de fazer o PRP, né, com a máquina, que é muito, praticamente indolor. Isso. Então, a gente vê esse carinho, esse cuidado, né, nos detalhes lá. Então, assim, realmente, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje, né, para falar um pouco sobre, né, sobre esse seu propósito, né, da medicina, da dermatologia, né, e de realmente trazer de volta a autoestima, né, das mulheres, que isso é muito precioso. Às vezes a gente não entende o impacto, né, cada um vai ter uma experiência muito única, né? Muito diferente. Mas, por exemplo, a minha mãe quer voltar do Ceará. Ela já falou, Rafa, assim que eu voltar, no dia seguinte você marca a doutora Angélica porque a gente vai lá.
Então, assim, isso é muito especial, doutora Angélica. A gente não tá falando só sobre beleza, a gente tá falando também sobre saúde, sobre autoestima, sobre o que é importante para nós também. E para a mulher é muito importante, né? Muito, Rafa. Porque a mulher, eu acho que ela é mais impactada do que o homem ao longo dos anos, né? Porque, por N motivos, mas a mulher, ela é muito impactada. Então, hoje, quando a gente pensa numa jornada a longo prazo de autocuidado, eu acho tão importante a gente se olhar com carinho, sabe? Porque, assim, a gente se amar é o primeiro passo para o autocuidado. E eu vejo muito que, muitas vezes, o que a mulher precisa, o homem também, mas a mulher é esse primeiro pontapézinho, sabe? Sim. Nossa, como eu tô me sentindo, sabe? Como eu tô me sentindo melhor, como isso... E é muito bacana porque eu vejo mulheres restaurar casamento, relacionamento, melhorar na profissão, entendeu? É muito impactante. Então, a autoestima, de fato, impacta demais em todos os setores. Sim. Da vida, assim. A mulher se sente mais confiante, ela vai desenvolver melhor no trabalho, ela vai estar melhor no relacionamento, ela vai estar melhor com ela mesma. Isso. Em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas. E assim, e tem que ser uma pizza, né? Então tem que ser uma pizza. A vida tem que ser, né, fatiadinha, uma pizza. E por que não a gente não se amar e cuidar da saúde com autocuidado dessa maneira? Eu acho isso fundamental. Com certeza, doutora Angélica. E ainda mais, por exemplo, a gente vê o quanto a mulher, ela tá sempre cuidando de todos, sempre né? Cuidando. Cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do trabalho, né? E a gente precisa desse tempo para cuidar de nós, né? Cuidar da nossa saúde, fazer os nossos exames preventivos, né? Se cuidar da nossa autoestima também, né? E eu queria trazer aqui também, o homem vai envelhecendo e vai ficando charmoso, né? E a mulher vai envelhecendo e precisa se cuidar, né? Precisa se cuidar. Porque, gente, o impacto é muito desigual. É assim, principalmente a mulher, quando ela vai chegando próximo da menopausa. Então, na perimenopausa, eu falo assim, que as mulheres de 40, principalmente de 40 a 50, eu falo que elas estão em cima do muro, entre envelhecer muito bem, entrar numa jornada de autocuidado verdadeiro, né? Ou se não, se deixar. E pensando que nós estamos falando de metade da vida que nós ainda temos a percorrer, sabe? Então, hoje eu penso muito nisso. E o que a gente tem que pensar? Vale a pena ou não? Na minha opinião, vale demais, porque quando a gente está muito bem, Rafa, a gente cuida muito melhor. Porque se a gente está cheia de amor, carinho... A gente vai transbordar amor também. É sobre isso. Então, eu venho numa jornada minha também, pessoal, né? De mais me olhar, esse cuidado... E eu gosto de estimular muito isso nas minhas pacientes, porque é sobre isso. Se a gente está cheio de tudo isso, então a gente transborda. É Sim, maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Doutora Angélica, nosso bate-papo maravilhoso está chegando ao fim. Mas antes, eu queria que você desse um recado, né, para todas as mulheres maravilhosas que estão nos assistindo sobre Outubro Rosa. Sim. Né, e a importância delas se cuidarem. Olha... Se cuidem, se toquem e se amem. Gente, ninguém vai te amar mais do que você mesma. Então, o autocuidado é fundamental em todos os setores da vida, mas se amar e se tocar, gente... Então, se Outubro Rosa está aqui hoje, esse mês inteiro para levar... Isso da gente pensar o que é indispensável ser feito, gente, é se amar. Então, assim, o autocuidado, gente, é isso. Se amar, se tocar e se cuidar. Doutora Angélica, muito obrigada. Eu amei te receber. Também, Rafa. Foi uma honra. E para você que nos assistiu até agora, já enviei esse Healthcast para todas as mulheres que precisam se cuidar e se amar mais também. E lembre-se, a prevenção é sempre o melhor caminho. Até o próximo Healthcast.